Oi pessoal, boa noite. Eu vou fazer uma live então de resumo desse GP. Como eu tava lá no autódromo, eu acabo não enxergando toda a corrida, não sei, não tenho como fazer o resumo tradicional, né? Que eu sempre posto no domingo pós-corrida. Só vou conseguir fazer ele assim que eu reassistir, provavelmente não vai ser amanhã e nem terça. Então eu vou fazer um resumo do que eu vi, do que eu acompanhei lá e do que eu posso falar para vocês sobre Interlagos e o GP do Brasil. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, eu respondo depois. Então, depois também vou fazer um vídeo com as imagens que eu captei de lá, as voltas que foram muito legais. Enfim, como não dá para saber o que acontece no restante do circuito, eu vou fazer o resumo tradicional mais tarde, como eu falei aqui no início. E eu fiz uma colinha, então, para eu não me perder nas coisas, nos tópicos que eu decidi falar aqui. E uma é essa vitória do Russell, que foi incrível e muito merecedora, né? Acabou que o Russell venceu praticamente de ponta a ponta, claro, não ficou todo o tempo líder, alternou com Hamilton ali, e o Sainz, se eu não me engano, mas ele venceu com folga, e isso mostra o grande piloto que ele é. Como eu postei agora há pouco um story, talento para isso ele sempre teve, sempre mostrou, ainda na Williams, então chegou a vez dele comemorar. Então ele fez uma corrida impecável, a Mercedes não errou, acertou na estratégia dele, acertou na estratégia do Hamilton. Então foi muito legal essa vitória e poder presenciar isso. A Mercedes é muito querida no autódromo, deu para perceber isso enquanto os carros passavam, todo mundo vibrava pelo menos no setor que eu estava, no setor G. O Hamilton e o Russell eram muito queridos, assim como os da Ferrari, os pilotos da Ferrari, Leclerc e Sainz. Então, vou falar por tópicos. O Russell, então, fez uma corrida impecável para mim. Depois eu quero reassistir para ver se realmente foi isso, mas ele abriu uma vantagem logo do Checo. Então, quando o Hamilton e o Max se envolveram ali naquela batida, pelo menos foi o que eu vi, né? Então o Russell se distanciou muito do Pérez e quando o Hamilton ficou em segundo, o Russell também estava muito na frente, quase inalcançável. Então foi uma corrida muito boa para esse jovem piloto e foi a primeira vitória dele, primeira vitória da Mercedes na temporada, e foi muito legal isso. O Hamilton também, então, fez uma corrida muito boa de recuperação, já que ele largou de segundo, mas acabou se envolvendo ali no acidente com o Max. Ele caiu, se eu não estou muito enganada, ali para oitavo, nono, e foi ultrapassando, e foi muito legal que ele foi... A cada volta ele vinha e ultrapassava alguém ali perto da gente, que é na reta oposta, né, depois do S do Senna. Então, para mim, o Russell e o Hamilton fizeram corridas muito boas. Deixa eu olhar aqui, o que mais... o Leclerc e o Sainz também fizeram corridas, uma corrida muito boa. O Leclerc, depois de se envolver naquele encontro com o Lando Norris, então... foi muito legal que ele se recuperou ali no grid, conseguiu chegar ali em quarto, né? E ele empatou, então, no campeonato com o Pérez, na briga pelo segundo lugar. Então, a gente vai empatado, não pelo primeiro, como no ano passado, né? Que a gente foi para a última corrida empatado. Agora a gente vai para a última corrida do ano com o segundo lugar empatado. Pérez e Leclerc. Vai ser bem legal essa disputa lá em Abu Dhabi. O Sainz também fez uma corrida consistente, pelo menos o que a gente conseguiu ver ali da arquibancada. Ele se aproximava, conseguiu ultrapassar o Pérez e conquistou então o seu terceiro lugar. E como ele vem sendo consistente em toda a temporada, né? Vamos passar então para o próximo, o Pérez. Então a gente não consegue entender o que acontece, por que o rendimento cai tanto. O Pérez perdeu rendimento ali a gente também não vê
em qual volta tá, se não acompanha por aplicativo. Enfim, eu me preocupei mais em filmar alguns momentos do que acompanhar pelo aplicativo em qual volta tava, enfim. E acabou que eu não sei em qual momento da corrida direito foi, mas o Pérez acabou perdendo muitas posições. Foram 3 voltas seguidas que ele foi ultrapassado ali na nossa frente. Ele acabou levando do Sainz, do Leclerc, do Alonso, e por fim ele foi ultrapassado na reta principal pelo Max, seu companheiro de equipe. E sobre isso eu quero falar um pouco mais. Os dois já não se seguem mais nas redes sociais, o Max e o Pérez, então a gente tem uma briga dentro da equipe. O Pérez, então, deu uma declaração agora, né? Tá muito brabo ele, que o Max não cedeu a posição para ele. Se eu não me engano, essa briga já aconteceu na sprint ontem, que ele também não ajudou o Pérez a ganhar mais pontos durante a sprint. E hoje, então, ele também não cedeu a posição. E o Pérez disse que, assim, o Max mostra quem ele realmente é. Foi essas as palavras do Pérez. E depois, então, ele ainda reclama que, depois de tudo que o Pérez fez para ajudar o Max durante essas 2 temporadas que os dois são companheiros, o Pérez termina dizendo que tudo que o Max conquistou, os 2 títulos mundiais, são por conta do Pérez, pelas ajudas que ele deu. E é importante lembrar que ano passado, em Abu Dhabi, ele ajudou muito o Max Verstappen. Então, tá uma rixa interessante esses dois, deixarem de se seguir nas redes sociais. Pode ser que passe até o próximo ano, enfim, mas o clima não é bom dentro da Red Bull. Vamos passar para o próximo, então eu quero falar um pouquinho do setor G, que era o setor que eu tava. Ele fica na frente da reta oposta. A gente vê várias partes do circuito, vê a saída da reta principal com o início do S do Senna, vê a saída do box, então vê várias ultrapassagens ali na frente do setor G, tu fica mais pro final dele, e é onde é mais cheio, mas é bem legal ficar dali, eu gostei bastante, mas eu quero fazer um ressalvo, tá? A gente toma sol e chuva o tempo inteiro. Na sexta-feira a gente pegou sol de manhã, tem que chegar bem cedo, né? A gente tomou sol, tá queimada, com o nariz queimado, enfim, com as canelas queimadas, tem que passar protetor em tudo e onde falta fica queimado. Então, na sexta-feira a gente pegou sol de manhã e chuva de tarde, e ficou muito frio de um jeito que a gente não esperava ali na arquibancada. No sábado fez um sol escaldante, assim, terrível. E hoje, então, durante todo o dia, até pelas 2 da tarde por aí, também fez um sol muito... Eu cheguei 8 da manhã na arquibancada hoje. E até pelas 2 da tarde fez um sol escaldante, da dor de cabeça, assim, foi bem punk. E depois, então, pelas 2h30, por aí começou a nublar. E isso foi muito bom para quem tá ali tomando sol. E do nada, assim, dava alguns pingos, enfim, a gente até tava ali, será que eles vão vir com intermediário? Será que dá pra sentir na pista? Antes de começar a corrida, a pista tava com 56 graus, eu não consegui olhar depois pra ver quanto ficou, mas com certeza esfriou muito, porque tinha muito vento e nublou, assim, total de dar pingos, enfim. É bem curioso o clima de São Paulo, principalmente ali daquela região que a gente tava, que é Interlagos. Mas, no geral, é muito legal ficar ali no setor G. A gente viu várias ultrapassagens ali na nossa frente. Foi interessante ver ontem na Sprint Race o Russell passando o Max. Ele tentou 2 ou 3 vezes ali na nossa frente, não conseguiu. E na terceira, quarta tentativa ali, ele conseguiu executar ali no final da reta oposta. Então, foi muito legal mesmo. Eu fiz um vídeo dizendo quais partes do setor, já tá no meu perfil, quais partes da pista que é possível ver ali do setor G. É muito legal, realmente, eu gostei bastante, mas no próximo ano eu quero repensar se realmente vale a pena tomar tanto sol e chuva, que não é fácil. Mas o setor pra ver a corrida é bem interessante. Vamos para a próxima etapa. As ultrapassagens, então, são muito legais ali. Vale a pena. Quem
quem tiver interesse, setor G, bem legal. Os ingressos abrem para o próximo ano, abrem na quarta-feira, dia 16, então quem quiser ir, fica ligado. Também quero falar do transporte até Interlagos, que eu fiquei em Santo Amaro, que é um bairro próximo. E o transporte eu pego um metrô, eu pego um Uber até o metrô, porque eu não queria caminhar sozinha, enfim. Mas é pertinho também, é uns 10 minutos caminhando até a estação de metrô. Pega o metrô, vai até a estação Autódromo, que é a mais perto do autódromo. Tem duas, tem autódromo e daí também tem a estação Interlagos, então o autódromo é a certa. Caminha umas 3 quadras até o setor G e tu chega lá, é muito tranquilo. Eu peguei fila só hoje para entrar, então... O que mais eu queria falar? O transporte de metrô de São Paulo é incrível. Eu não andei de ônibus, mas é muito bom mesmo. Vale a pena quem vier para São Paulo utilizar o transporte público, que custa R$4,40. Tem um aplicativo que tu compra a tua passagem, então é muito rápido, muito bom. Vale realmente a pena testar o metrô de São Paulo. Então, esse foi mais ou menos o resumo que eu quis fazer para vocês, que foi o que a gente conseguiu acompanhar lá do próximo, do próprio autódromo. Eu vou dar uma olhadinha aqui se entrou alguma pergunta e eu respondo para vocês. Supermax ramelou com o Checo, para mim sim, eu acho que é a mesma situação do Sainz e do Leclerc. Claro que o Leclerc errou muito durante a temporada e o Sainz mereceu sim esse pódio, então por isso que ele não deveria ter trocado de posição entre Leclerc e Sainz. Se o Leclerc queria vir com mais folga para esse vice-campeonato, ele deveria ter se esforçado mais durante o campeonato e não deixar ir para a última corrida, penúltima corrida. Então o Sainz, para mim, foi certo em não deixar ele passar. Agora o Max, que já tem tudo ganho e que não ia mudar em nada, ele poderia sim ter deixado o Checo passar e daí ele já largava em vantagem em Abu Dhabi. Mas os dois chegam com 290 pontos, se eu não me engano, empatadíssimos, e vamos conferir. Essa foi a pergunta do Yuri Rosa. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Yuri Rosa de novo. Hamilton cedeu para o Russell ganhar ou Hamilton não conseguiu mesmo? O que eu vou dizer? Lá da pista a gente trocou ideia com a galera. Queria falar também, foi todo mundo muito respeitoso. A gente tava entre meninas, todo mundo respeitou muito. As torcidas também se respeitam. Mas eu ouvi antes de ir que meninas sofriam assédio, enfim, que tinha que sempre estar atento. E assim, eu não passei por nenhum momento desse. Eu gostei muito de estar no setor G. Mas, vamos lá, Hamilton cedeu... Eu acho que ele não alcançou mesmo, pelo que a gente viu. Ele tentou atacar umas 2 ou 3 voltas ali no final, depois do safety car. Mas ele não conseguiu, e quando ele viu que ele não ia conseguir, ele tirou o pé. Daí foi o que dava pra ver na subida da junção, no contorno da junção, lá na curva do café, que dava pra ver a distância do Hamilton e do Russell na subida. Então deu pra ver que na penúltima volta ele tirou o pé e deixou não, né? O Russell que ganhou. Mas ele então conquistou essa vitória, eu acho que sozinho. Dá pra ver a narração da Band ao vivo de lá, de onde você tava. Tem uma narração, não é a da Band, tá? Eu acho que é da Rádio Bandeirantes, eu não tô muito enganada. Mas não dá pra ouvir. Dá pra ouvir alguns momentos, assim, talvez que o pessoal se mexe, assim. Mas não dá pra ouvir todo o tempo, não. E fica baixo em alguns períodos, assim, então não dá pra acompanhar mesmo. Às vezes quando eles gritam, o Russell passou, não sei o quê. Às vezes dá pra ouvir, às vezes não, depende do vento também. E a McLaren, hein? Não foi o fim deles. Eu acho que não é o ano deles. Tá. A pergunta anterior, então, era do Rafael Carneiro, da Rafa Stephens. A McLaren não foi o fim deles. Acho que não é o ano deles. É uma pena pro Daniel, né? Penúltima corrida dele. A gente não sabe se ele vai retornar pra Fórmula 1.
A penúltima corrida dele, ele abandonar ali logo no início, uma pena mesmo. E o Lando também, até a sprint race foi muito boa do Lando, mas enfim, não tenho o que dizer dessa temporada. Vamos lá, ver se tem mais alguma. Aqui. Acho que é isso, pessoal. Não quero me estender muito também. Mas se alguém tiver mais alguma pergunta para mandar, manda agora, que eu vou encerrar a live daqui a pouquinho. Mas queria dizer que foi uma experiência incrível assistir do autódromo. Recomendo para quem quiser levar um binóculo para enxergar nas outras partes da corrida, da pista. Claro, a gente enxerga, tenta acompanhar, mas não, às vezes a gente se perde, não vê o que está acontecendo, mas é uma experiência muito legal. Quem quiser tem que estar sempre preparado para chuva, para sol e Interlagos. E a reta oposta foi uma boa experiência para iniciar a minha ida em autódromos, e eu gostei bastante de ver as ultrapassagens e estou muito feliz do que eu vivi nesses 3 dias lá. Então tá, pessoal, é isso aí, a live vai ficar salva, é um resumo então do que aconteceu e do que eu pude ver. Vai ficar salvo aqui também no YouTube, quem quiser assistir lá, o YouTube também tem vários conteúdos legais. E é isso aí. Boa noite.